Olá, eu sou Rosângela Busanelli, sou engenheira geóloga de formação e geofísica na Petrobras, onde eu estou há 33 anos. E sou candidata à vaga de representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras. Essa vaga é muito importante e o trabalhador tem uma cadeira para ser representado e precisa ser bem representado para defender não só a Petrobras como uma empresa forte e integrada, mas também todo o seu corpo técnico, seus trabalhadores e trabalhadoras. E estou aqui junto com o nosso diretor Estrela, que foi o diretor da exploração de EIP durante a época que se investiu e que se descobriu o pré-sal. Gostaria de passar a palavra para ele, é uma honra enorme estar aqui com você, Estrela. Não, pois é, Rosângela. Bom, eu que me sinto honrado de ter o meu nome ter sido lembrado, porque pensei muito em participar desse momento em que a Petrobras está vivendo e dessa ocasião em que os nossos colegas da Petrobras elegem o seu representante no Conselho de Administração. Então pensando nisso, eu me decidi a aceitar com muita honra e satisfação o convite para falar com você, primeiro porque eu acredito firmemente em que o empregado da Petrobras, ele é nacionalista, ele tem consciência da importância que a Petrobras tem para o Brasil, né? E como sendo empresa estatal, né? Então me dá a confiança de me dirigir aos nossos colegas, né? Para que reflitam muito bem nessa próxima escolha do nosso próximo representante no Conselho de Administração. E a outra parte, o segundo motivo, tem vários outros, mas o segundo motivo é que levei em consideração a fase, na minha opinião, extremamente perigosa e ameaçadora que a Petrobras passa, né? Justamente nessa sua condição de empresa estatal e comprometida com o desenvolvimento brasileiro. E que uma representação nossa, já temos o Danilo lá, que tem um excelente desempenho, né? Mas uma representação nossa e da área de exploração e produção, que também é importantíssima, né? É uma área de raiz na companhia, né? E com a sua experiência, Rosângela, eu acho que nós ganharemos muito nessa eleição com a sua presença lá no Conselho. Que bom. A gente fica muito preocupado, né? Porque a gente tem assistido um desmonte da empresa. A gente vê a venda, o fatiamento, o esquartejamento da empresa. Isso. E a venda por parcelas, isso vai passando sem que as pessoas consigam reagir. Então a gente tem a venda dos campos terrestres, a gente tem a venda dos campos maduros, a gente tem na Bacia de Campos, por exemplo, foi um desafio descobrir. Aliás, foi um desafio descobrir petróleo no Brasil, né? Porque certamente. Lá atrás diziam que não tinha petróleo no Brasil. Isso mesmo. Nós somos tão bons que descobrimos na Bahia, não foi? Isso. Depois veio Bacia de Campos. Não adianta aí, não vai, não. Fomos lá e descobrimos. E recentemente o pré-sal, né? Cuja responsabilidade você tem em grande parte dessa grande descoberta por ter investido, por ter acreditado e por ter promovido essas pesquisas. O que o pessoal precisa entender é que quando a gente chega, eu acho que você pode até falar melhor do que eu sobre isso, né? Nós, para formarmos o corpo técnico na área de exploração, são anos de formação na faculdade, mas anos dentro da empresa e anos de pesquisa. E o que está acontecendo hoje, o que a gente vê hoje? Vou te contar um fato recente, na Bacia de Campos, os campos gigantes estão em parceria. O último que descobrimos lá, que é a tartaruga verde, que foi declarado comercialidade em 2012, e agora em 2018 encostou a plataforma, quando encostou chamaram para parceria. E agora querem nos tirar o direito de preferência no pré-sal. Onde vamos chegar, Estrela? Pois é isso mesmo. É por isso que a presença do empregado da Petrobras no Conselho de Administração e de uma pessoa qualificada como você, Rosângela, é importante, porque é necessário que se leve ao Conselho de Administração
que no final das contas é o responsável pela companhia, a ameaça que nós estamos enfrentando, né? E para o corpo de empregados da companhia, quer dizer, é necessário que a gente reflita, né, que tudo isso que a Petrobras é hoje, uma companhia que vai para 70 anos, já tem 60 e poucos anos de idade, é produto de um pesado investimento em treinamento e formação das pessoas, né? No seu corpo técnico, geração após geração. A empresa nunca, enfim, deixou de dar essa importância que é absolutamente crítica no sucesso da companhia, né? Então, terminamos, foi o extinto monopólio estatal do petróleo, né? E depois o mercado brasileiro de petróleo e gás foi aberto, está aberto desde a revisão constitucional, não é mesmo? E estamos aí competindo. Eu participei de uma reunião em Brasília em que o pessoal da Petrobras, representando a Petrobras, disse, não, Estrela, é porque nós temos que competir. Eu digo, meus amigos, nós estamos competindo. O pré-sal foi descoberto num ambiente aberto para as empresas estrangeiras. Nós competimos a partir da nossa competência, né? Da nossa formação, das décadas que a empresa investiu em seus técnicos, em seus administradores, em seus economistas, advogados. Nós chegamos a descobrir o pré-sal, né? O pré-sal não foi descoberto no monopólio estatal. Verdade. E, inclusive, eu cito sempre o primeiro grande prêmio da Offshore Technology Conference, que é considerado o Nobel da indústria petrolífera, nós conquistamos com uma empresa monopolista, com um monopólio estatal. Não precisou competição. Nós competimos com os outros, né, para nós conseguirmos os nossos feitos. E a Petrobras, né, eu me sinto extremamente orgulhoso de dizer isso, e a Petrobras tem representa isso, representa a competência do brasileiro, não somos piores do que ninguém, né? Então, esse negócio da competição é uma coisa que é um argumento que está se usando agora para as refinarias, né? Nós temos como... Não, o mercado está aberto. Desde 97, né? Isso, que venham construir as suas refinarias no Brasil, não é mesmo? Mas a política é essa, né? Eles não constroem, eles querem a refinaria pronta, assim como eles querem o campo descoberto. Isso. Não é? Agora que o pré-sal está dominado, eles vêm. Mas eles não conseguiram descobrir, eles estavam aqui, várias operadoras, isso. E várias delas disseram, não consigo. E nós, Petrobras, é que descobrimos. É verdade, e pagamos por isso. E pagamos por isso. E corremos o risco que eles não querem correr. Não, nunca correram risco. Me digam, quero que me digam qual é o campo importante que foi descoberto por essas empresas. E são as grandes empresas mundiais de petróleo, não são empresas pequenas, né? Então, muito bem. Já no início, quer dizer, quando havia o monopólio estatal, o nosso compromisso é importante eu tocar nesse assunto, Rosângela, né? Porque, como empresa estatal, qual é a razão de uma empresa estatal? Uma razão de uma empresa estatal é que ela tem compromisso com o país, né? Ela não é uma empresa privada, é uma empresa estatal. Então, a nossa presença no Urucu, que é um exemplo mundial de produção de hidrocarbonetos em selva tropical, né? É uma coisa que é absolutamente extraordinária, aquilo em Urucu, né? Depois, as nossas bacias terrestres, no Rio Grande do Norte, na Bacia Potiguar, no Recôncavo, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, quer dizer, essa é a presença da Petrobras aí, né? Então, a Petrobras, como empresa estatal, ela tem que estar presente. Não estou dizendo que a Petrobras tenha que dar prejuízo, não. É lucrativa, todas essas nossas iniciativas são extremamente lucrativas, né? Não se compreende que uma empresa abandone as suas atividades terrestres, porque não são tão lucrativas como se espera. Então aí é um ponto importante, né? Quer dizer, na verdade, a Petrobras está deixando de ser uma empresa estatal, é uma empresa de gestão privada, mas não é uma empresa de uma gestão privada industrial. É uma empresa de gestão privada financeira. Nós estamos sendo um fundo de investimentos, que é o maior lucro para os acionistas no menor prazo de tempo. E, se me permite, já estou falando demais, né? É o seguinte, com o BNDES vai vender as ações. Os economistas aí, o Cláudio Oliveira, inclusive, quer dizer, nós vamos ficar, a união
e os acionistas brasileiros, considerando que essa porção do BNDES seja comprada metade por estrangeiros e metade por brasileiros, privados, nós ficaremos com menos de 30% do conjunto de ações da Petrobras. Conjunto todo de ações, de acionistas da Petrobras. Né? Menos de 30%, ficaremos com 29%. Se metade das compras das ações do BNDES for comprada por brasileiros e metade por estrangeiros. Na mão de estrangeiros serão 70%, mais de 70% de ações. Né? Então, esses 70% de estrangeiros que se beneficiarão do lucro da companhia, do maior lucro da companhia. Então, nós estamos por isso é que é necessário que nós, como brasileiros e os trabalhadores da Petrobras, que são brasileiros também, levem isso em consideração. Né? Então, a sua eleição eu considero isso importantíssimo, a sua eleição continua o trabalho do Danilo, mas aprofunda o trabalho do Danilo numa nova era, uma nova etapa, em que as ameaças à companhia são muito maiores do que eram antes. Porque a gente fala, tem que dar lucro aos acionistas, é sempre essa a missão que eles colocam da Petrobras. Isso. Só que quando colocam isso, eles esquecem que ainda o maior acionista da empresa é o Brasil. E é esse acionista majoritário que a Petrobras tem que servir primeiro. E ela tem que voltar a desenvolver o país, a desenvolver a engenharia nacional e a vender combustíveis a preços justos e competitivos, como teve sempre condição de fazer, ao invés de ficar dando lucro para o mercado financeiro lá fora. Essa é a missão da Petrobras e é isso que nós vamos defender lá no Conselho de Administração. Pois é, esse aspecto estatal da companhia, eu estive no Rio Grande do Norte, enfim, e como diretor de exploração eu andei o Brasil inteiro, né? O caráter estatal faz com que a Petrobras, quando opera, quando está no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos uma inserção na sociedade do Estado muito interessante, muito importante, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista do trabalho, né? E do ponto de vista cultural. Né? Então, a nossa inserção nas nossas, porque o país gigantesco como esse são diversidades culturais, nós nos inserimos nisso e aí entram as refinarias. As refinarias são muito mais espalhadas do que o EIP, né? Então, do Rio Grande do Sul, Paraná, no Paraná, os terminais, né? Então, é toda uma infraestrutura. As fábricas de fertilizantes, né? Fábrica de fertilizantes, né? As termoelétricas e tudo mais. Então, é um conjunto é um sistema industrial complexo e muito grande, mas que está presente em todo o Brasil, não é mesmo? E essa é a função de uma empresa estatal. Não é porque está dando menos lucro numa área que nós vamos simplesmente abandonar para ficar no pré-sal e nas refinarias do sul, aqui do sudeste brasileiro, onde é o polo de consumo de combustíveis, né? Tá entendendo? Então, isso tudo está sendo ameaçado. Nós estamos com uma grande ameaça de a empresa ficar apequenada, né? E o seu já saiu aí na mídia, né, eletrônica que a empresa será uma das empresas mais lucrativas do mundo, né? Nos próximos 5, 10 anos. Porque fica só com campos extraordinariamente produtivos no pré-sal, né? Enfim, é uma coisa absolutamente inusitada, inesperada, que inclusive nós não esperávamos essa pujança, essa produtividade gigantesca do pré-sal, né? Associada a um mercado consumidor que é o filé mignon do mercado consumidor brasileiro, que é Rio-São Paulo. Né? E deixa para trás toda a sociedade brasileira. Né? Completamente. Porque aí a gente produz extremamente com lucro intenso, exporta-se, né? Hoje as operadoras exportam óleo cru, importamos o refinado, a população paga um combustível caro, paga um gás de cozinha caro, as fábricas de fertilizante têm que comprar tudo a preço de mercado internacional e perde o povo brasileiro. Isso. Né? É verdade. Que é o principal acionista dessa empresa. Quer dizer, é o acionista foco da companhia. Sim, não é mesmo? sim. E aí,
tem um aspecto também que é importante, e você certamente vai levar com a sua presença lá no Conselho, é o aspecto estratégico para o Brasil. Né? É o aspecto estratégico que a empresa ela é uma promotora do desenvolvimento industrial brasileiro. Nós estamos passando um período de desindustrialização profunda no Brasil, mais do que desindustrialização, desnacionalização da economia brasileira. Né? Isso significa soberania nacional. O Conselho de Administração tem que discutir isso. Né? Tem que discutir isso. O Ministério de Minas e Energia tem que discutir isso. Né? Que é um almirante. Mesmo? Então, tem que discutir que nós estamos, na verdade, a partir do ponto em que nós perdemos esse caráter estatal e fragmentamos e esquartejamos esse complexo industrial que a empresa gerencia ou gerenciava, né? Isso influencia, isso prejudica o próprio aspecto de soberania nacional e de uma estratégia desenvolvimentista minimamente brasileira. Minimamente, é verdade. Então, a sua presença lá, Rosângela, né? Você vai aprofundar o trabalho do Danilo, né? E vai levar também, continuar levando ao Conselho esses aspectos. O Conselho tem que se debruçar nisso, né? Em cima desses assuntos. Né? E tem que pensar sobre isso, debruçar com muita responsabilidade com a empresa e com o país. Isso. Muito bem colocado, quer dizer, o Conselho tem essa responsabilidade. Não é só com a empresa, é só com o Brasil. É com o Brasil também. Com a soberania nacional. Com a soberania nacional. É com o poder de decisão, sempre a gente falava no poder de decisão, né? O país que tem que ter o poder de decisão. Né? E você tocou aí no importante também, que a gente está praticando. Antes de entrar nesse assunto que a gente já tem conversado. Outro argumento que se dão é que a empresa está falida. Não está falida. Não. O Cláudio Oliveira, o economista aposentado da Petro, tem demonstrado isso. A empresa não está falida. A empresa tem uma história de lucratividade e tem um prestígio importante no setor financeiro mundial. A empresa sempre foi, né? Sim. E o que interessa para quem vai emprestar a companhia, fazer empréstimo à companhia, são as nossas reservas. Né? Sim. Tanto que, numa época que falavam que ela estava quebrada, ofereceram até mais do que ela precisava. Sempre ofereceram de tão mais. Segura do que ela porque era, nós temos as reservas dos nossos campos de pressão. Né? Então, isso tudo, quer dizer, e tenho certeza, meus amigos e colegas, que a Rosângela vai nos representar lá. E eu conto, porque eu tenho certeza que todo empregado da Petrobras é nacionalista, vê o desenvolvimento nacional, né? Se compromete com o Brasil, que eu vivi isso. Não é possível que isso tenha mudado. Não mudou, isso está na nossa essência. Tem que estar no nosso DNA. Tem que entrar na nossa brasilidade. A nossa brasilidade. Né? E a Rosângela vai nos representar lá no Conselho para, né, levar isso, às vezes, para pessoas que não têm esse sentimento, não têm até a experiência. Né, talvez nem a informação necessária para avaliar. Nem a informação necessária. Né? Obrigada, Estrela. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. É uma honra incomensurável estar aqui contigo e ter esse seu apoio. Poxa, muito obrigada mesmo. Exatamente. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Com certeza. Confiamos que os nossos colegas da Petrobras, como eu disse, brasileiros como nós, pensando no Brasil como nós, te elejam com uma representação muito forte lá no nosso Conselho de Administração. Obrigada, muito obrigada.